Olá, pessoal, tudo bem? Estão gostando das aulas? Olhem só, não há dúvida de que a época em que vivemos, o século XXI, representa a era da tecnologia. E com essa percepção vem novamente velhos estereótipos e até mesmo velhos medos. Um deles é que a máquina tomará o lugar do homem e que viveremos num mundo desumanizado. Por outro lado, a dificuldade de atender algumas demandas do mundo atual, como o crescimento populacional, por exemplo, levaram os educadores a buscar novas soluções tecnológicas e a mobilizar os atores do processo de ensino-aprendizagem de forma diferente da tradicional. Se, porém, examinarmos com cuidado a montagem de um programa de educação à distância, veremos antes de tudo que se trata de um trabalho de equipe em que colaboram conteudistas, tecnólogos, educacionais, especialistas em comunicação, linguística e visual, web designers, entre outros. E dentre esses atores, o papel-chave está reservado ao professor. Ele será o responsável pelo conteúdo, sem o que não haverá ensino. O processo de ensino-aprendizagem, quer presencial ou à distância, requer um espaço interativo, confiável, onde a reciprocidade na construção do conhecimento é fundamental. Considerando a mediação enquanto princípio educativo, podemos viabilizar o processo no que se refere à sua potencialidade. A mediação como princípio educacional vem ressignificar a prática docente, em particular na educação à distância, a presença de um espaço de mediações que promove as competências do tutor a um significado de valores inerente à sua atuação. Acadêmicos, o profissional da educação, além de buscar a atualização permanente sobre os conteúdos específicos para o seu crescimento profissional, deve estar consciente da necessidade de propiciar aos alunos as condições básicas ao seu crescimento pessoal e social. Dessa forma, fica evidente a importância de gerar uma educação que tenha em vista o desenvolvimento das potencialidades humanas, o reconhecimento das capacidades interiores e do autoconhecimento. Essa compreensão provoca mudanças em termos de percepção e valores para a construção do processo científico. Ok? Nesse sentido, é importante aprender a aprender, ressaltando a capacidade de refletir, analisar, dispor-se a mudar os próprios conceitos, buscar novas informações, substituir conceitos antigos por novas teorias, adquirir os novos conhecimentos que vêm sendo solicitados pelas alterações no mundo contemporâneo, resultantes da evolução das tecnologias de informação. As inovações tecnológicas exigem mudanças na forma das organizações, implicando novos métodos de produção do conhecimento, reforçando a importância das instrumentações eletrônicas na educação e nos novos ambientes de aprendizagem. Pessoal, nesse novo cenário, o professor será obrigado a dominar o conhecimento, ter redação própria, expressar-se com desenvoltura, acessar informações do processo de transformação da realidade atual e instrumentalizar-se eletronicamente. Entendido? Alguma dúvida até aqui? Então vamos adiante. Além de buscar alternativas para transmitir os conteúdos, o professor deve focalizar o processo de aprendizagem, além da instrução, como um processo reflexivo, dialético, individual, coletivo, crítico, autônomo e transformador. Pessoal, enquanto o ensino presencial é caracterizado basicamente pelo contato físico existente entre professor e aluno, o ensino à distância propõe exatamente a superação dessa barreira. Talvez aí, na questão do contato pessoal, se encontre a eficiência responsável pela manutenção do ensino tradicional
até os dias atuais. Na educação à distância, de modo diferente, professor e aluno podem nunca ter se visto, podem estar em diferentes lugares e ainda assim desenvolverem as atividades educativas. E essa é a proposta da educação à distância, a de inovar, trazendo ao universo tradicional escolar as modernas tecnologias da informação. Pessoal, tudo certo até aqui? Vamos continuar? Podemos analisar as funções dos professores na modalidade EAD, segundo a autora chamada Maria Luísa Belloni, em Professor Formador. Orienta o estudo e aprendizagem, sendo correspondente à função pedagógica do professor no ensino presencial. Professor conceptor e realizador de cursos e materiais. Prepara os planos de estudo, currículos. Professor pesquisador. Pesquisa e se atualiza em várias disciplinas e metodologias de ensino-aprendizagem, reflete sobre a sua prática pedagógica. Professor tutor. Orienta o aluno em seus estudos de acordo com as disciplinas de sua responsabilidade, em geral participa das atividades de avaliação. Professor tecnólogo educacional. Especialista em novas tecnologias, é responsável pela organização pedagógica dos conteúdos, adequação e suportes técnicos a serem utilizados na produção dos materiais, assegurar integração entre a equipe técnica e pedagógica. Professor recurso. Esta função poderá ser exercida também pelo tutor. Ele assegura uma espécie de balcão de respostas a dúvidas com relação aos conteúdos de uma disciplina ou questões relativas à organização dos estudos e das avaliações. Professor monitor. Muito importante em certos tipos de educação à distância, especialmente em ações de educação popular, com atividades presenciais de exploração de materiais em grupos de estudo. Anotaram? Pessoal, diante das afirmações de Belloni, podemos perceber a complexidade da função docente em cursos de educação à distância, não podendo deixar que ele perca sua identidade de professor e que ele possa também desenvolver suas dimensões na atuação docente, que será ao mesmo tempo pedagógica, tecnológica e didática. A educação à distância inova em vários aspectos, na questão do investimento, que pode ser melhor utilizado, proporcionando o acesso de um número muito maior de alunos do que aqueles atendidos pelo ensino presencial, na capacidade de oferecer formação em um curto espaço de tempo, com horários flexíveis, atendendo à demanda do mercado de trabalho, na questão do uso das tecnologias, que hoje são parte do cotidiano de todos e que possibilitam acesso a uma infinita gama de informações, e na própria formação do aluno, no desenvolvimento de novas habilidades, que muitas vezes são esquecidas no ensino tradicional. Ok? Entendido? Dessa forma, queridos acadêmicos, a educação à distância propõe uma reinvenção da proposta de ensino, enquanto o ensino tradicional pressupõe um aluno que seja responsável por desenvolver as atividades que lhe são solicitadas, assumindo um papel, por vezes, demasiado passivo em sua própria formação. Na educação à distância, espera-se que o aluno tenha iniciativa e seja responsável por sua própria formação, buscando conhecimentos e desenvolvendo as atividades por achar que elas lhe são importantes. A EAD requer do profissional docente habilidades e saberes específicos para o ambiente virtual, como o conhecimento das teorias pedagógicas que a embasam, a reconfiguração da postura do professor, que deixa de ser o detentor exclusivo do conhecimento para assumir a posição de mediador. A capacidade de escolher adequadamente estratégias, recursos e mídias que atinjam as diferentes inteligências e estilos de aprendizagem e de avaliar o processo educativo como um todo, visando os aspectos quantitativos e qualitativos do mesmo. Pessoal, alguma dúvida? Tudo certo até aqui? Então acompanhe os slides. O papel do professor nesse processo de aprendizagem passa a ser o de mediador das relações entre o aluno e o mundo, entre o aluno e o conhecimento a ser adquirido.
pressupõe-se um papel bastante ativo, tanto para o professor quanto para o aluno. A interação professor-aluno e também a interação entre os grupos de alunos são vistas de maneira imprescindível e o professor sai do papel de transmissor de um conhecimento pronto para o papel de mediador no processo de desenvolvimento, de construção do conhecimento por parte dos alunos. Pessoal, a formação do professor deve ser contínua, incessante, permanente, no horizonte de 2 compromissos básicos. Um com o conhecimento e outro com a dinamização desse conhecimento junto a diferentes grupos de alunos, ou seja, tanto no nível de conhecimentos teóricos, quanto no que se refere à aplicação prática de novas teorias. Anotem aí! O professor deve ter consciência das mudanças que ocorrem com o passar do tempo e de suas consequências. A atualização pode ser feita, na medida do possível, por meio de cursos, discussões, reuniões e, principalmente, muita leitura. E trocar experiências é um ponto favorável e essencial ao nosso desenvolvimento, pois frequentemente aprende-se muito com os colegas, nas conversas informais e nas reuniões pedagógicas ou administrativas. Ao compartilhar atividades e metodologias, dúvidas ou certezas, tem-se a chance de aprimorar a técnica. O professor antigo, o recém-formado, o substituto, o efetivo, todos, sem distinção, podem colaborar nessa interação. Concordam? Trata-se de processos que não são neutros enquanto condições discursivas das formas de produção do conhecimento, nos quais busca-se sempre um mesmo interlocutor. O professor, para que esses processos resultem numa proposta de atualização desse profissional, para que contribua para a sua formação continuada e garanta sua atuação e engajamento nos projetos pedagógicos que ele desenvolve com seus alunos. Queridos acadêmicos, não porque seja possível responder de uma vez a todas as problematizações encontradas, que permanecerão sempre desafiadoras, mas porque o ensino-aprendizagem exige sempre uma reflexão a respeito. Um dia, certamente, chegaremos lá. Não porque haja em assuntos como estes, referentes ao ensino à distância, um ponto fixo e pré-determinado a ser alcançado, mas porque em algum momento da reflexão perceberemos ter atingido um novo patamar. E a cada passo teremos diante de nós outros horizontes. Espero vocês na próxima aula.